colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 30. 1 Reis 18, a partir do versículo 30. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até ainda o rego encheu d'água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. O Senhor declarou: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esta palavra, e nós acabamos de ler, ela não é, Senhor, de origem humana, mas ela veio até nós através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Homens santos, inspirados por Deus, foram que escreveram esta palavra, Senhor. Não veio deles, mas veio do Teu Espírito Santo, Senhor. E esta palavra, Senhor, é para a edificação das nossas vidas. Fala, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer, porque nós queremos, ó Senhor, ser edificados por esta palavra. Queremos ser fortalecidos por esta palavra. Queremos nos alimentar, Senhor, desta palavra. Fala conosco, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Tu tens toda a liberdade, Senhor, de agir, Senhor, em nossas vidas e neste lugar, conforme a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um texto da palavra do Senhor, bem conhecido, todos nós conhecemos, e todos nós sabemos aquilo que Deus operou poderosamente através do profeta Elias. E eu estava ali meditando e pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor me levou a esse texto, e o Senhor me fez olhar para esse texto, e eu anotei algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E a primeira coisa que Deus mostrou eram dias difíceis, eram dias de tribulação, eram dias de apostasia, eram dias em que o povo já não estava adorando ao Senhor como devia, em que o povo não estava servindo ao Senhor como devia, em que o povo não estava reverenciando ao Senhor como devia, o povo tinha se apostatado, o povo tinha se esfriado, o povo tinha deixado de lado as coisas de Deus. E a primeira coisa, antes de que Deus manifestasse o seu poder e a sua glória,
nos diz a palavra do Senhor aqui no verso 30, Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias chama todo o povo, disse, olha, chegai-vos a mim. E o povo se chega até ele. E Elias vai então, primeira coisa, reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Primeira coisa que nós precisamos entender, quando nós estamos numa situação difícil, quando nós estamos numa situação de adversidade, em que nós precisamos que Deus manifeste o seu poder e a sua glória nas nossas vidas, o altar precisa ser reparado. O altar significa a nossa comunhão com Deus. O altar era o lugar de sacrifício. O altar era o lugar de encontro com Deus. Sobre esse altar, eles deveriam oferecer ofertas pacíficas de gratidão. Sou grato a Deus porque Deus me deu uma boa colheita. Sou grato a Deus porque o meu rebanho tem prosperado. Sou grato a Deus porque Deus tem me dado saúde, tem abençoado o meu lar, tem abençoado tudo que eu coloco as minhas mãos. As ofertas pacíficas, as ofertas de gratidão eram oferecidas sobre o altar. Mas também sobre o altar eram oferecidas os holocaustos pelo pecado. Quando alguém pecasse, quando alguém transgredisse, quando alguém fizesse alguma coisa que não agradasse a Deus, ele deveria ir até aquele local e o sacerdote então iria fazer um sacrifício por expiação, por propiciação pelo pecado daquela pessoa. O altar derrubado, o altar quebrado significa que as pessoas não estavam mais se voltando para Deus, nem por gratidão, nem em arrependimento. Haviam abandonado a presença de Deus. E é assim que acontece muitas vezes hoje em dia. Nós deixamos de ter um relacionamento com Deus, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a Deus, seja por gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem dado, seja para nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje nós não temos mais um altar físico, mas nós temos um altar dentro do nosso coração. Todos os dias eu tenho que ir até o altar que está na minha vida e tenho que oferecer ao Senhor todos os dias, aleluia, sacrifícios ou de adoração ou me quebrantando diante da presença do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz para nós orarmos em todo o tempo. E muitas vezes nós negligenciamos a oração, negligenciamos a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz, está alguém alegre, cante louvores. Se você está alegre, vai louvar a Deus. Se você está triste, vai chorar aos pés do Senhor. Mas o melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor. Seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja no momento de vitória, seja no momento de derrota. Nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Seja para agradecê-lo ou para louvá-lo. Ou seja, para nos colocarmos nas mãos dEle, para que Ele venha restaurar e nos colocar em pé novamente. É essa a função do altar, é a nossa ligação com Deus, é a nossa comunhão com Deus. O altar simboliza isso, mas o altar estava quebrado. E muitas vezes a gente está com o altar quebrado. A gente passa às vezes a semana inteira sem orar, sem buscar a presença do Senhor. E eu não falo aquela oração automática que a gente já decorou, né? Senhor, estou saindo para trabalhar, me cobre com o teu sangue, me guarda, me livra de todo mal, me dá um bom trabalho. Ou na hora da refeição, Senhor, muito obrigado pela sua refeição, né? Às vezes até brinco com as meninas, às vezes a gente faz uma oração que parece um narrador de jogo de futebol. Só falta falar gol. Senhor, muito obrigado, só falta falar gol, né? Porque já está tudo decoradinho, está tudo no automático. Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento de verdade com a gente. Imagina que você encontra com uma pessoa e todo dia ela fala, oi, tudo bem? Como é que você está? Tá bom? Tá, então tá bom, tchau. Todo dia a mesma coisa. Vai ter dia que você vai falar, sai fora, não quero mais nem falar com aquela pessoa. Vai falar todo dia a mesma coisa. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tchau. Não sai disso. Não tem assunto. Não conversa. A gente não se sentiria assim? E às vezes a gente está chegando em Deus dessa maneira.
A gente está se apresentando para Deus dessa maneira. Uma coisa que é artificial, uma coisa que é por obrigação, não é algo verdadeiro, não é, irmãos, um relacionamento de amor, não é um relacionamento de pessoas que se amam. E nós temos que amar ao Senhor, a Bíblia diz, com todo o nosso coração. O altar precisa ser reparado na nossa vida, aleluia. Segunda coisa que Elias vai fazer, ele vai preparar o sacrifício, aleluia. Ele vai preparar o sacrifício, olha o que diz aí. Versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Elias preparou o sacrifício. E Elias vai fazer aquilo conforme a vontade de Deus. Ele vai pegar aquele animal, ele vai sacrificar aquele animal, ele vai partir em pedaços, ele vai preparar a lenha, ele vai arrumar as coisas da maneira que ele sabe que Deus se agrada, da maneira que Deus pede. E ele vai ainda pedir para que se derrame água sobre aquele lugar, porque ele não quer que haja nenhuma dúvida. Ninguém vai dizer: olha, Elias pegou uma lenha mais seca do que ele ofereceu para os profetas de Baal. Olha, Elias colocou ali um pouco de azeite naquela lenha, escondidinho, ele jogou uma faísca ali, então pareceu que veio algo do céu, e ele, não, Elias vai mandar jogar água, e água abundantemente, vai encher, vai encharcar a lenha, vai encharcar aquele altar, vai encher aquele rego em volta, porque ele quer que aquilo que Deus vai manifestar seja algo tremendo, aleluia, algo que não deixe nenhuma dúvida. E isso nos mostra, irmãos, que nós devemos fazer as coisas com Deus com um zelo, com esmero, com dedicação. Você vai ler a Bíblia, então leia a Bíblia, se concentre ali em ler a palavra de Deus, procura aprender aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Separe um tempo, tenha um compromisso com Deus. Não faz assim, ó, quando der, quando você não tiver mais nada para fazer, quando você, puxa, vou fazer porque, não é assim que a gente faz as coisas para Deus. Não é dessa maneira que a gente prepara as coisas para apresentar diante de Deus, mas é da maneira correta, é da maneira que agrada ao Senhor. A Bíblia nos dá essa exortação, e o Senhor tem que ser buscado em primeiro lugar. E às vezes a gente dá tanta importância para outras coisas, irmãos, e as coisas de Deus, elas são levadas de qualquer maneira. Nós temos um compromisso às vezes muito grande com o nosso trabalho, e temos que ter. Temos um compromisso muito grande com os nossos compromissos, e temos que ter, não é errado não. Mas às vezes quando chega nas coisas de Deus, a gente faz de qualquer maneira, a gente faz de qualquer jeito para Deus. Não pode ser assim. Elias foi e preparou tudo da maneira correta, da maneira que agrada ao Senhor, aleluia. Ele não fez segundo a sua ideia, ele não fez segundo a sua mente, ele não fez segundo o seu coração, mas ele está fazendo aquilo que Deus já tinha pré-determinado e estabelecido. Quando ele vai preparar a lenha, quando ele vai colocar os pedaços do bezerro ali, quando ele vai preparar tudo, ele está fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus. E ele está fazendo aquilo que é correto, certo, da maneira que agrada a Deus. Porque Deus, ele sempre vai se manifestar quando nós temos um cuidado, aleluia, de fazer aquilo que agrada a Ele. Deus vai ter prazer em vir ao nosso encontro, quando a gente vai, irmãos, fazer aquilo que agrada a Ele. Quando Balaque lá aluga Balaão para profetizar e amaldiçoar os filhos de Israel, Balaão, ele vai ali, mas ele tem um cuidado. Ele sempre dá instruções para Balaque: olha, você vai me preparar aqui 7 altares, você vai me preparar aqui 7 holocaustos, você vai fazer dessa maneira, porque Balaão mesmo, ele sendo alguém que se deixou levar pela cobiça, ele sabia que se ele fizesse as coisas da maneira correta, da maneira que agradava a Deus,
Deus iria vir ao encontro dele. E todas as vezes que ele dá a instrução e que Balaque cumpre a instrução à risca que Balaão dá, a palavra de Deus diz que Deus veio ao encontro de Balaão. Deus vem ao nosso encontro quando nós priorizamos ao Senhor, quando nós honramos ao Senhor. A palavra de Deus diz, meus irmãos amados, que primeiro nós temos que honrar a Deus, para que depois Deus venha nos honrar, aleluia. Eu tenho que primeiro dar ao Senhor, aleluia. Eu tenho que dar ao Senhor a minha atenção, eu tenho que dar ao Senhor a minha devoção, eu tenho que dar ao Senhor a minha adoração, eu tenho que dar ao Senhor o meu melhor. Porque o nosso Deus é Deus grande, irmão. Deus é Deus grande, é Deus, aleluia, que Ele preza nas nossas atitudes. Ele está reparando a maneira como nós nos apresentamos diante dEle. Caim e Abel eram irmãos, Caim e Abel foram oferecer algo para o Senhor. E por que Deus se atenta para um e não atenta para o outro? A maneira como eles se apresentam diante de Deus vai determinar se Deus vai responder ou não. Vai determinar se Deus vai se voltar para eles ou não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não disse, olha, eu gosto mais de Abel do que de Caim, não. Deus vai ser atraído pela adoração de Abel. E quando nós nos voltamos para o Senhor, tendo essa certeza de que, olha, eu vou buscar ao Senhor da maneira que Ele fala na sua palavra, com todo o meu coração, então eu vou encontrar Ele. Não é assim que está escrito? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, de que maneira? De todo o vosso coração. Serei achado de vós. Não é, eu vou buscar o Senhor de qualquer jeito, porque Deus sabe. Não, Deus não vai vir ao meu encontro. Se eu buscar Deus de qualquer jeito, se eu fizer as coisas para Deus de qualquer jeito, não. Mas se eu fizer de todo o meu coração, conforme Ele diz na sua palavra, então eu vou encontrá-lo, porque Ele vai vir ao meu encontro, aleluia, glória a Deus. Depois que Ele preparou todo o sacrifício, então Ele vai orar, e Ele vai pedir resposta ao Senhor. Verso 36, sucedeu que depois de oferecer-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas. Elias não fez nada da mente dele. Elias não falou, deixa eu ver o que eu vou fazer para impressionar esse povo. O que será que se eu fizesse aqui em Israel, iria chamar a atenção desse povo? O que será que iria impactar esse povo? Não. Elias está fazendo aquilo que Deus falou, você vai fazer assim. Você vai reunir o povo dessa maneira, você vai restaurar o meu altar que está quebrado, você vai apresentar o holocausto a mim dessa maneira, você vai pegar e vai jogar água. Elias não fez nada da mente dele. Elias não é um doido que fica tendo ideia maluca. Elias é um servo fiel e obediente que ouve a voz de Deus e que obedece aos seus mandamentos conforme Deus fala, aleluia. Você tem sido um servo fiel, você tem se procurado ouvir a voz de Deus? Ou as coisas você faz do teu jeito, da tua maneira, você vai fazendo e, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não é assim que o crente deve viver. A gente tem que buscar a vontade de Deus. Será que eu faço isso? Será que isso é da vontade de Deus? Se eu fizer isso, Senhor, como que eu faço? É assim que a gente tem que servir a Deus, nos submetendo, nos humilhando debaixo da sua potente mão. Verso 37, Elias ainda está orando, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Elias não está dizendo, Senhor, honra o meu nome diante desse povo, não. Elias não está preocupado em que as pessoas reconheçam que ele é um grande profeta. Elias não está preocupado em que as pessoas reconheçam que ele é um grande servo de Deus, que ele deve ser temido, não. Elias está aqui fazendo isso para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus. Para que o
teu nome seja glorificado naquilo que tu estás fazendo. Para que esse povo saiba que os ídolos das nações são prata e ouro, são obras das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, não sai nenhum som da boca deles. O Baal aqui não fez nada, não se manifestou nada, mas este povo agora vai ver, aleluia, e o Senhor é Deus que fala, e o Senhor é Deus que responde, e o Senhor é Deus que manifesta o seu poder e a sua glória, aleluia. Elias pediu uma resposta, e porque Elias está fazendo aquilo que Deus mandou que ele fizesse, a resposta vem, aleluia. A palavra de Deus diz no verso 38, então caiu o fogo do Senhor, aleluia, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A glória de Deus foi grande, aleluia, porque normal do fogo comum é consumir o quê? O holocausto e a lenha. Quando o fogo é normal, é natural, o fogo não vai consumir pedra nenhuma. Você já viu o fogo queimar pedra? Não queima. O fogo não queima pedra. Mas este fogo é um fogo diferente, é um fogo que vem de Deus, aleluia. A intensidade desse fogo é diferente. O fogo vai consumir as pedras, o fogo vai consumir o pó, o fogo ainda vai lamber a água que estava no rego, e o povo vai olhar, aleluia, e vai cair de joelhos, e vai se prostrar diante do Senhor, porque tudo que Deus faz é para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Deus não vai fazer nada para glorificar o nome do homem. Deus vai fazer tudo para glorificar o seu nome. Tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. O povo todo olhou aquilo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso nos leva a gente a entender, porque muitas vezes a gente ora e pede alguma coisa que não se realiza na nossa vida. Tiago vai falar que a gente não pede, e quando a gente pede mal para gastarmos nos nossos próprios deleites. Será que aquilo que nós estamos pedindo é para a glória de Deus, ou é somente para a satisfação do nosso ego, do nosso coração? Será que aquilo que a gente está achando que é tão necessário na nossa vida vai glorificar o nome de Deus, ou simplesmente vai satisfazer um desejo do nosso coração? Deus não trabalha para satisfazer o ego do homem. Deus não trabalha para dar ao homem a glória que pertence só a Ele. A glória é só de Deus, aleluia. Só o nome de Deus deve ser glorificado e exaltado. Se Deus vai me curar, Deus vai me curar para a glória dEle. Se Deus vai me abençoar na minha vida financeira, Deus vai me abençoar para a glória dEle, aleluia. Deus conhece o nosso coração, e Deus conhece as intenções do nosso coração. Muitas vezes a gente está até dizendo: Senhor, não, isso aqui é para a tua glória. Mas Deus sabe que no momento que chegar na nossa mão, muitas vezes nós vamos deixar Deus de lado. E nós vamos aproveitar aquele momento. Quantas pessoas precisavam de uma cura, foram curados e se esqueceram de Deus. Uma passagem da Bíblia vai dizer que Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um. E Jesus pergunta: onde é que estão os outros 9? Não precisavam mais de Jesus. Já receberam aquilo que eles queriam. Quantas pessoas servem a Deus somente por interesse? Ele está servindo a Deus, mas no momento em que ele receber aquilo que ele quer, ele simplesmente vai se afastar de Deus, vai virar as costas para Deus. E é triste, irmãos, a gente vê muitas pessoas assim. Às vezes a pessoa chega na igreja e a vida da pessoa está toda destruída, a vida da pessoa está toda arrebentada, e nós vemos Deus colocando as coisas em ordem. Como o Elias reparou o altar, Deus vai reestruturando a vida da pessoa, Deus vai abençoando a vida da pessoa, Deus vai erguendo a vida da pessoa, e num determinado momento a pessoa simplesmente se afasta, dá as costas para Deus e ainda sai falando mal de Deus e da igreja. Não, porque é a igreja, não, porque Deus. Estou decepcionado com Deus, estou decepcionado com a igreja. Chegou na igreja com a vida toda arrebentada, mas um pouquinho que ele recebeu de Deus, ele já sai metendo o pau na igreja, dizendo que a igreja não presta. Quantas pessoas são tão ingratas, irmãos? A ingratidão é uma coisa assim tão
que eu acho tão forte a ingratidão. E é tão comum as pessoas serem ingratas. Nosso coração seja grato para com Deus, aleluia. Salmo 103, eu gosto quando o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueça de nada que Deus fez, irmãos. Uma unha encravada, uma oração que você pediu para ganhar alguma coisa e Deus te deu. Não te esqueça de dar glória a Deus. Não te esqueça de ser grato a Deus. Não se esqueça de glorificar e exaltar o nome de Deus. Aleluia! Vamos ficar de pé.